Mais uma vez quero cumprimentar os colegas vereadores, funcionários dessa casa e os que nos visitam, nosso secretário, também o presidente do Hospital Vila Paraíso. Quero trazer alguns dados aqui, que nós fizemos uma visita a Brasília. Eu e os vereadores Jones e o Luciano. Então eu quero trazer algumas informações. O que a gente foi fazer em Brasília? Nós fomos visitar os nossos deputados, senador, para ver se a gente consegue trazer alguma coisa para o Paraíso do Sul. Então, visitemos primeiramente o gabinete do senador Heinz. Entreguemos alguns pedidos, não um só, mas eu acho assim, nada que hoje a gente pode garantir, mas acho que vai ter alguma emenda do senador Heinz para Paraíso do Sul. Nós visitemos ele, eu, Jones, Luciano, e fomos muito bem recebidos, nada de cor partidária. Só não tivemos acesso a conversar diretamente com ele, mas falamos com os assessores deles lá, Thiago, né? Que esclareceu os assuntos que nós estávamos buscando para o Paraíso do Sul. Até foi uma coisa assim, junto na viagem, viajamos junto com o nosso senador e depois lá em Brasília não encontramos mais ele. Mas faz parte. Então uma coisa que ficou assim, uma luz lá no túnel, que ele passou para nós, que existe na educação, talvez um ginásio de esportes no valor de 300 mil, mais ou menos, aproximadamente, para a escola Max Schlesser. Então, vocês sabem hoje que a escola lá está aumentando cada vez os alunos lá, e realmente seria uma praça para eles, um ginásio para fazer o esporte. E também fizemos uma visita ao deputado Chirini, e também fomos muito bem recebidos, e também deixamos pedidos lá. Então, também da mesma forma, eu acho que o Chirini vai olhar para o Paraíso do Sul, e um dos pedidos, ou quando vê dos dois pedidos, uma coisa ficou meio assim também garantido para o Paraíso do Sul. Uma academia ao ar livre para a Praça da Vila Paraíso, diretamente para a Praça da Vila Paraíso. Porque ele já mandou uma emenda para o Paraíso do Sul, e essa emenda foi perdida, porque ela não foi cadastrada, porque se dizia junto Academia da Saúde, né, Jonas? Então, ela tinha um distanciamento de 100 metros de uma saúde, né, alguma coisa, hospital ou posto de saúde, e aqui na sede não tinha como fazer ela, e para a Vila Paraíso ela não foi. Isso fomos informado. Paraíso do Sul perdeu essa emenda, e o deputado também. Mas isso são coisas que aconteceu no executivo, que a gente ficou sabendo que ele não queria mandar essa academia para a Vila Paraíso. Mas muito bem, a gente vai atrás de novo. Acho que dessa vez, acho que vamos ter um pouquinho de sorte, quem sabe ela vem. E também pedimos mais uma quadra, outro de calçamento, já que vai ter um calçamento na Vila Paraíso, que vai ser financiado, né? Então pedimos mais além para que a gente está sabendo que tem um calçamento lá, não sei de quantos metros quadrados lá, e aí nós pedimos mais que fosse seguir, que um calçamento fosse feito de frente à nossa praça também, para ficar mais bonita a nossa praça, Vila Paraíso. Então existe uma das possibilidades, uma coisa vir para Vila Paraíso. Também visitemos os
3 vereadores, deputado Biolchi, né? Também foi deixado uns pedidos da bancada do MDB, e da mesma forma, muito bem recebido, sem cor partidária lá, né, Jones? Mesmo que nem os outros, isso a gente deixa a gente feliz, onde a gente chegava bem atendido, e também tenho certeza que a bancada do MDB vai ter alguma coisa também, né? Só que hoje não dá para divulgar ainda, né, Jones? Vamos aguardar, que a gente escutou lá. E também tentemos visitar o deputado Heitor Schuch, desculpe, vereador, muito ali, né, que nós não sobrou, não vou dizer que não sobrou tempo, nós não saímos daqui de Paraíso do Sul agendado. Então, hoje lá em Brasília a coisa está bastante difícil, sem agenda, quando vê a gente não é ninguém lá. Me permite uma parte, colega vereador? Pois não, vereador. Nessa viagem eu até me senti um pouco pressionado, porque onde é que nós ia nos gabinetes do pessoal do PP, não, vou te ajudar. E aí quando foi na vez de ir no nosso colega, o deputado Márcio, aí eu já larguei a letra para ele, olha, tu dá um jeito para arrancar alguma coisa para nós aí, porque só eu não levar nada e meus colegas conseguir verba, então fica meio chato. Mas daí fiquei de conversar com minhas colegas, a Kátia e a Patrícia, para nós ver alguma coisa. E também alterar aquela emenda que foi para o raio-x da Vila Paraíso. Então, nós temos que se conversar e ver essa situação. Realmente, lá, por causa da pandemia, está bem restrito a entrada, então tudo tem que ter o código de QR Code. Então, tu chega lá, não está cadastrado, não te deixa entrar. Tinha uma fila. Tu enfrenta uma fila, tu passa por scanner e é uma burocracia e tanto. Então, realmente peço desculpa, vereador, por não ter conseguido te atender. Lá tem 4 anexos, então um fica muito longe do outro. Então, os deputados, como são 500 e pouco, é muito deputado, eles são muito espalhados. Nós temos que estar catando, né? Aqui é um deputado, lá no outro anexo outro deputado. Então, acaba, às vezes, nós não conseguimos ter esse tempo. E demanda um tempo, né, Eliseu, para nós entrar num e sair do outro. Então o pessoal tem assim, a entrada está bem restrita, por isso que dá demora às vezes, né? E como nós também ia direto para os ministérios, então isso dificultou um pouco mais a nossa ida. Obrigado. Com certeza, né? O Jones explicou, então às vezes um deputado trabalha num anexo, outro no outro, então não tinha como às vezes fazer aquela visita por causa das entradas. Só pedir uma parte, a questão das desculpas, né? Eu acho um tanto desnecessárias, né? Mas a gente tinha comentado e, inclusive, né, pré-agendado, como se diz, mas dentro dos dias, né? Então faltou talvez até para vocês ficaria difícil, acho que já ter a agenda de acordo com os horários talvez deles, né? Tinha os horários já predestinados, a gente falou nos últimos dias, né? Então, o deputado colocou, através da assessoria, o seu gabinete à disposição de terças a sexta, né? Mas não sabendo desse agendamento que teria que ser necessário, que seria a chave de abertura lá das portas, que é o QR Code, né? Então, não há problema nenhum, com certeza. Sempre vamos ter oportunidade também, né, de fazer essas visitas e vamos sempre lutar, com certeza, o deputado também não vai levar em consideração, né, por não ter conseguido receber vocês. Eu acho que podemos tranquilamente, né, a gente vai inclusive fazer essa desculpa, como foi feito aqui, pedido por vocês, mas não há necessidade e com certeza vai ser entendido. Obrigado. Realmente ali a coisa, assim, o certo, nós até conseguimos chegar em alguns deputados, alguns não, os que nós foram, entre 3, o certo lá ele só agenda para 2, né? Então a gente nessa parte fomos bem recebidos lá, né? A gente se explicou na portaria, então deixaram passar para os 3, senão é só 2. E também por lá andemos, daí nós demos pedido do Tiago, né? Que mandou um agradecimento ao Marlon Santos, né? Como naquele dia não estava funcionando, né? Então a gente deixou mesmo por lá, né? Para alguém entregar lá
que o Tiago nos mandou, mas naquele dia ele estava fechado, o do Marlon Santos. Também visitemos o Ministério do Turismo, para ver como é que funciona a parte técnica para a gente buscar os projetos lá. Me pede uma parte, colega vereador. Como eu mencionei anteriormente, a nossa ida não somente para conversar com os deputados, isso a gente às vezes consegue fazer pelo WhatsApp, e-mail e tudo mais, mas o principal é a visita aos ministérios e a FUNASA. Qual foi o nosso intuito? O Ministério do Turismo foi buscar projetos técnicos. Então não adianta eu fazer um pedido aqui, chegar lá e não sei como é que eles querem, ou conforme a lei pede. Então, justamente essa busca foi para ver como é que nós podemos fazer. Então, até nós podemos buscar recursos dos próprios ministérios, não dependendo dos deputados, que facilita a vinda de recursos para o município. O que acontece? Todo ministério ganha uma verba para destinar, por exemplo, para o turismo. Ganha uma verba lá para destinar para o turismo. Então, não precisa passar isso por deputados. Tu só faz um projeto que o executivo te ajuda, porque precisa passar isso pelo executivo, e aí tu vai atrás desses recursos. Aí tu tem uma série de normas que tu tem que seguir, e tu tem que estar dentro delas. E o que é o importante dessas visitas, que é o ponto que eu quero chegar? No final, o ministro te recebe para ver o projeto, e aí tu tem que vender teu peixe. Aí tu tem que dizer quem vai ser beneficiado, quantas pessoas vão usar, o que isso vai agregar de bom para o município, para o estado, para o país, etc. Tu tem que vender teu peixe. Tu leva fotos, tu leva vídeos. E isso tem que ser feito. Senão, caso contrário, teu projeto não é aceito. Então, essa primeira contato, né, Eliseu, foi justamente para pegar os contatos, então, tornar a relação mais amigável, e nós já ter uma abertura no Ministério. Então, ele nos colocou bem como é que funciona. Então, tem regras que nós temos que seguir. E, quem sabe, aí nós podemos buscar uma verba para o nosso interior. Seria ela o seguinte: hoje nós temos muito problema com placas dentro do nosso município. Aí o pessoal de fora vem aqui nos visitar e acaba se perdendo no interior. Então, tem verba do Ministério para nós colocar em placas. Então, tem esse recurso disponível? Hoje não, por causa da pandemia, mas quem sabe ano que vem. Para isso, nós precisava do projeto. O vereador pode ajudar? Deve. Fomos lá justamente para isso, né, Eliseu, Luciano? E aí, o menor projeto para esse tipo de obra é 250 mil. Então, tem condições? Tem. É só fazer. E isso nós vimos lá, né? Então, nós vamos, junto com o Executivo, fazer um trabalho nesse sentido para buscar verba. E assim que liberar, o Bolsonaro liberar, nós formos agraciados, aí nós damos seguimento. Então, esse é o importante dessas visitas, né? Obrigado, presidente. Ao mesmo tempo, lá também visitemos a FUNASA, né? Daí fomos ver como é que está o andamento do projeto do saneamento básico de Paraíso do Sul, dos 7 milhões, né? E também ver alguma verba em questão da água, né? Mais uma parte, colega vereador. Essas partes técnicas eu gosto bastante, então por isso que eu peço essas partes. O projeto de saneamento básico, nós temos hoje no Paraíso um desses quase 7 milhões. O que acontece? Lá em 2014, quando o nosso prefeito Elmo assinou o contrato com a FUNASA, até aconteceu o seguinte: o nosso projeto hoje, para iniciar a obra, nós temos que ter 1.400.000 mais ou menos na conta para começar a fazer a obra. E aí o que aconteceu? O pessoal, por politicagem, fez o seguinte: pegou o nosso projeto e botou 334 mil. E aí o que aconteceu? Começou o projeto, mas só começou entre aspas, porque em vez de tu beneficiar um projeto de 1 milhão e pouco, ele beneficiou 5. O que isso quer dizer? Que, ao mesmo tempo, nenhum pedido, nenhum
desses projetos vai ser beneficiado. Então, nós estamos ali na corda bamba, então pode ser um projeto que não dê segmento. Isso é muito ruim, nós deixamos essa colocação lá, porque o município de Paraíso do Sul não tem nada de saneamento, então hoje o nosso esgoto vai tudo para a valeta. Então até o próprio Zé deve escutar reclamação de fedor e tudo mais, justamente por causa disso. Então nós fomos atrás de apoio dos senadores, deputados, justamente para isso, para que eles empenhem até esse valor de 1.400.000, para que esse projeto possa sair do papel. Se caso isso não acontecer, o que pode haver? Esse projeto pode cair por terra e pode ser arquivado. O mesmo processo que está sendo feito foi a questão do asfalto. Foi empenhada uma parte, não toda ela para começar. E o que aconteceu? Ele foi arquivado. Então, esse processo de 7 milhões pode cair por terra. É uma notícia não muito boa, mas nós temos que agora trabalhar com os deputados, senadores, acho que todos, justamente por causa dessa situação, para não deixar nós perder essa verba importante para o município. Então, esse foi o principal debate que nós tivemos lá com o pessoal da FUNASA. E a outra questão é a água. A água também passa por eles. Então, foi pedido uma ajuda para eles, só que a FUNASA hoje é uma função do governo que está bem rejeitada. Assim, o pessoal não tem fé, os próprios deputados não querem mandar a verba para lá, por causa que eles pegam essa verba e simplesmente direcionam para outra pessoa. Então, até o próprio deputado Bial que mencionou, não adianta eu mandar 500 mil para lá, se esses 500 mil depois eles mandam lá para o Mato Grosso, mandam lá para o Pará. Então, eles não têm, vamos dizer assim, o bigode para mandar, mandei Paraíso, eu ir lá e mandar essa verba Paraíso. Então, eles estão bem desacreditados nesse sentido. Então, fica difícil trabalhar com a FUNASA justamente por causa disso. Eles acabam desviando essa verba, vamos dizer assim, para os mais chegados lá. Então, isso fazem muita politicagem com isso. Isso não é bom para nós. Nós precisamos de um órgão que nem esse. Infelizmente, nós temos que evitá-lo para não perder recurso, né? Então, para os próprios deputados fica chato também, porque eles mandam o dinheiro e não é para nosso município, que vai para o nosso estado, então eles acabam perdendo com isso. Então, mais ou menos é um aparato para vocês terem noção de como funciona a questão da FUNASA. Obrigado, presidente. E da mesma forma, do Senado houve a mesma explicação, né? Que o outro nós passou também, o deputado MDB lá. Também visitemos o gabinete do deputado Pedro Westphalen, deixando alguns pedidos, e como ele não se encontra, está em Porto Alegre ainda, estava com a Covid, né? Está se recuperando, mas como ele já mandou alguma emenda para Paraíso do Sul, a gente foi também agradecer, né? E prontamente, eu acho que para o ano, quem sabe, virá mais uma coisa, né? Tudo depende, né? Então, questão do Chirine, o Chirine nós encontramos, conversamos bastante com ele, né? Aí ele comentou da emenda que ele sentiu muito, né? Que Paraíso do Sul perdeu e o deputado perde também, né? Então, fica algum esclarecimento sobre a nossa ida a Brasília. E eu tenho uma coisa para dizer, se a gente não vai, o encontro deles, hoje em dia muita gente diz, não precisa mais viajar, hoje faz por telefone. A gente viu lá, né, os caras ligando, isso é anotado e vão empurrando para o lado. É bem diferente do que a gente indo lá, de qualquer município, aí eles veem que o pessoal realmente está interessado em buscar recursos para melhorias do seu município. Também, hoje foi comentado bastante sobre as luminárias, esse dia também tinha um pedido para Mangueirinha, o secretário está aí hoje, que a Mangueirinha também tinha que ser feita uma vistoria, e até Jorge Carlsberg me pediu, que foi várias vezes em busca de uma solução, e daí eu expliquei, né, caso que nós estávamos sem técnico ainda, mas quem sabe na hora que ele voltar, Mangueirinha seja atendido também.
que nem a Vila Paraíso, né? Nós temos até junto na praça, só uma luminária funcionando, e é um lugar assim de noite que tem bastante movimento. Agora começa o verão, e também tem mais luminárias queimadas na Vila Paraíso e na região da linha Travessão também, né, Luciano? Deve ter algumas lá, e alguns pedidos que me foram feitos na troca dos postes, não foi mais colocado de volta algumas luminárias. Então, por hoje seria isso aí, meu muito obrigado. Peço ao vereador Eliseu